Olha, vira e mexe, nós ouvimos falar sobre casos de ansiedade com pessoas que nós conhecemos, né? Com gente que a gente convive no nosso dia a dia. E nós mesmos estamos susceptíveis a passar por isso. Quem nunca teve uma crise de ansiedade, né? Quem não se sentiu ansioso, não ficou com aquela palpitação, né? Que a gente não consegue fazer nada de tão ansioso que tá. Mas não apenas nós, adultos, como as crianças, os adolescentes, eles também sofrem com esse problema. Inclusive, depois, olha, do TDAH, a ansiedade, o transtorno comportamental que mais leva crianças aos consultórios de neuropediatras e também de psiquiatras, né? E para falar sobre a ansiedade infanto-juvenil, nós estamos aqui com a psicóloga, a Heloísa Maria. Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais. Olha, a gente te convidou para vir porque realmente a gente sente que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão sofrendo bastante de ansiedade. O mundo sofre de ansiedade, né? Mas as nossas crianças e adolescentes, que deveriam ter uma vida um pouco mais tranquila, sem muitas preocupações, estão sofrendo com esse problema também, né, Heloísa? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite e realmente é bastante preocupante o alto índice de ansiedade nas crianças e adolescentes, principalmente após o início da pandemia, né? Algumas pesquisas têm trazido que esse número duplicou desde do ano passado, então é bastante preocupante e assustador. Pois é, né? No teu consultório, quando os pais chegam com as crianças, com os adolescentes lá, qual que é a maior queixa? O que eles sentem? É a inquietação da criança, ela não está conseguindo se concentrar, estudar, fazer as tarefas, apresenta um comportamento mais agressivo, irritadiço, dificuldade de socializar com as outras crianças. Tem várias queixas nesse sentido que retratam alguns dos sintomas da ansiedade. Todos sintomas que podem ser tratados com terapia, às vezes até tem que ir para medicação, dependendo do nível que o caso já está, né, Heloísa? Sim, primeiro a ansiedade a gente tem que entender que ela é uma resposta normal a vários eventos de vida, né? Então é natural que a gente se sinta ansioso diante de eventos inesperados, situações novas, né? Primeiro dia da escola, eu vou fazer uma prova, vou encontrar crianças que eu não conheço numa festinha, então é esperado que a criança sinta ansiedade, só que quando isso fica excessivo, ela não consegue controlar, começa a prejudicá-la, ela começa a ter muita dor de barriga, que é a principal queixa dela, né? Ela quer faltar à escola, não quer frequentar as festinhas de aniversário, então aí é onde a gente começa a desconfiar que pode estar virando algo patológico e que aí sim precisa de ajuda profissional, tanto psicológica e às vezes médica também. Agora, no dia a dia, na convivência, pais nervosos levam a filhos ansiosos? Podem levar porque os pais são os principais modelos da criança, então se eles não conseguem gerenciar uma situação aversiva que eles estão passando, a criança vai aprendendo, né? Então sim. Quando que a ansiedade ela se torna doença? Qual é o ponto limite ali? Pronto, é doença. Essa criança está doente, não é uma ansiedade natural. Quando essa ansiedade ela é muito recorrente, então a criança tem pensamentos ruins, negativos, frequentemente e começa a prejudicar o dia a dia dela, seja na escola, seja em casa, seja na socialização, no ambiente que ela frequenta. Então essa ansiedade precisa estar presente em vários ambientes, não só num determinado. Quando você fala em pensamentos negativos, né, para os pais que estão nos assistindo em casa, que tipo de frases, de palavras que essas crianças falam? Por exemplo, tá estudando, foi mal na escola, eu não consigo aprender, eu não consigo decorar, eu não consigo entender, não quero brincar, não gosto desse coleguinha, é mais ou menos esse tipo de expressão? Isso, são pensamentos onde ela se mostra incapaz de lidar com aquela situação, pensamentos onde refletem que ela não confia em si, então, eu sou muito burro, eu não dou conta, eu não sei fazer isso, eu não posso ir até lá, ninguém vai gostar de mim, se eu errar vão rir de mim. Então são vários tipos de pensamentos e atitudes que vão acontecendo no dia a dia que precisam fazer com que a gente tenha um sinal de alerta. E a gente já vai direto para o nosso WhatsApp aqui porque tem pergunta.
Meu filho tem 12 anos e tem ansiedade. Em casa consigo ajudar a controlar, mas gostaria de saber como fazer isso ele estando em outro ambiente como a escola. Muitas vezes acham que é fingimento. Esse é meu maior problema, falta de empatia. A Carla. Acontece muito isso? As crianças reclamam, os pais reclamam no consultório? Sim, infelizmente tem essa falta de compreensão que a criança também pode estar sofrendo, né? Então a gente precisa trabalhar com a conscientização das pessoas, explicar o que é a ansiedade. E no caso da escola, muitas vezes, tanto os pais ou quanto os profissionais que acompanham essa criança precisam comparecer, ir lá conversar, explicar e juntos pensarem em estratégias para ajudar a criança ou adolescente. Legal, olha só, gente, a gente tem mais perguntas, mas o pessoal aproveitou aqui, ó. Como identificar que uma criança sofre de ansiedade e como tratar? O Diego. A ansiedade tem vários sintomas, né? Então a criança não está dormindo direito, reduziu, aumentou o apetite, tem mais fome, não consegue se concentrar na escola, está começando a se isolar ou ter dificuldade de se relacionar com as outras crianças, muito irritada, reclama de dor de barriga, dor de cabeça. Então todos esses são alguns dos sintomas que a ansiedade pode estar aparecendo. E aí, isso reclamações recorrentes da criança, né? Não é um dia ou outro, porque aí tem dias que ela realmente vai ter esses sintomas porque está ansioso, mas é um caso isolado. É quando acontece repetidas vezes. Isso, a ansiedade para ela ser patológica, ela precisa ser recorrente. Praticamente todos os dias, todas as semanas, acontecem várias situações que a criança começa a trazer essas queixas para os pais e aí é onde a gente precisa, não é uma ansiedade normal que está acontecendo aí diante das situações. A gente precisa buscar ajuda e ajudá-lo. Legal, a gente tem perguntas aqui, olha só, não é só relacionada à criança, mas olha ali, ó. Meu marido come a cada 2 horas e está fora do peso. Será que tem a ver com ansiedade? O que fazer? A Elzi. Fugimos um pouquinho do assunto, mas falando de ansiedade ainda, né? Sim, a ansiedade pode interferir no apetite. Tem pessoas que comem com muito mais frequência quando têm sintomas elevados, mas isso precisa ser avaliado por um profissional. Se é consequência da ansiedade, ou se é um estilo de vida, né? Se foi uma recomendação médica, então precisa estar atento. Bacana, olha aí, gente. Então fica aqui o nosso recado dessa segunda-feira, né? Estar atento aos sintomas da ansiedade aí para ver se ela é uma ansiedade mais de momento e aí você consegue retomar a sua vida normalmente ou se você precisa de ajuda para tratar, né? Se ela já virou uma doença. Luísa, muito obrigada pela tua presença aqui no Ver Mais. Seja sempre muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Foi fantástico estar aqui, esclarecer um pouquinho sobre a ansiedade e como ajudar as crianças e adolescentes. Legal.